Hoje a gente vai falar de um fenômeno muito conhecido, que pode estar acontecendo com você, com algum amigo, mas que com certeza você já enxergou nesse nosso entorno atual. Você já ficou profundamente obcecado com alguém, com algo, com alguma ideia? Uma obsessão que talvez no momento parecia a melhor ideia do mundo, mas depois, com o tempo, você viu que foi uma decisão bastante duvidosa. Estamos falando desse jogo de poder que tem o arquétipo da sereia nas sombras. É uma sedução que vira controle. Então vamos entender como que funciona esse arquétipo nos relacionamentos, no cotidiano, nas redes sociais, com toda aquela atenção, carinho, empatia e profundidade que vocês sabem que meu canal tem bastante. Então, eu tenho vários vídeos que falam sobre a sereia, mas o arquétipo da sereia seria aquela força, aquele poder feminino, muitas vezes relacionado ao feminino, que é capaz de fazer as pessoas ficarem muito atraídas a ela de uma maneira magnética. Muitas vezes, nos mitos e nas histórias, as sereias são descritas como algo perigoso, algo que é muito atrativo, mas o final é obscuro. E de um tempo pra cá, esse arquétipo ficou muito na moda. Nas redes sociais, nas músicas, os homens falam para as mulheres queriam comprar vestidos longos, acessórios de praia, concha, isso, aquilo. Tudo que evoque, né, essa essência da sereia. E com o tempo foi se ativando de maneira coletiva. Existe uma quantidade enorme de meninas que se sentem identificadas com esse arquétipo. Só que também, como ele está se ativando de uma maneira inconsciente, se ativando mais só pelo poder que as meninas querem, não estão reconhecendo a sombra que está gritando hoje em dia na nossa sociedade. Poucas vezes se falam sobre os efeitos negativos desse arquétipo, sobre qual que é a origem real desse arquétipo, porque a gente tem romantizado ele, mas se a gente for lá para trás, a gente vê que não é uma coisa 100% assim positiva. Esse arquétipo envolve inclusive coisas ocultas. As pessoas não sabem, mas parece que se veem envoltas, tipo uma hipnose. As pessoas que são magnéticas, às vezes elas são vendedores, são pessoas que fazem isso, aquilo. Você não sabe, mas você está se envolvendo naquela fala, naqueles gestos, naquela linguagem. Então são pessoas que trabalham com coisas muito sutis. E às vezes, dependendo da intenção dessa pessoa, ela pode convencer, induzir a coisas que não são tão positivas. Então, as pessoas vão, né, correm atrás desse arquétipo, desse magnetismo. Inclusive, marcas, né, usam esse arquétipo, porque sabem do poder dele, com essa ideia, realmente para obter poder, para obter magnetismo, inclusive de maneiras não tão éticas. Então, com esse ativamento coletivo desse arquétipo, onde maiormente as mulheres estão ativando eles de maneira brusca, obviamente as mulheres canalizam isso para o lado sensual, para o lado sexual. Nunca vivemos uma era tão hipersexualizada. Tanto os homens como as mulheres, elas se disponibilizam para isso, né? Elas canalizam toda a energia dela nessa energia mais sexual. Jung diria que a energia sexual da mulher é a energia que move tudo o resto. É o combustível daquela mulher. Não só da mulher, dos homens também. A libido é o combustível da psique, do corpo do ser humano. Quando ela é derramada só para os prazeres, para a sensualidade extrema, para agradar o outro, para manipular o outro, você está literalmente jogando pelo ralo seu combustível para você se sentir bem, para você se sentir pleno. Como que age essa energia psíquica, essa libido, que a gente, maiormente, hoje em dia, todo mundo está canalizando para o lado sexual? Sabe aquele entusiasmo, aquela motivação, aquela ideia, aquilo que tá te incomodando pro bem, sabe? Que te incomoda, vamos fazer isso, aquilo, olha aí. Aquela emoção toda é a energia da libido. Ela é feita para você fazer grandes coisas, para se motivar, para um dia ruim, no outro dia você falar, não é nada, vamos para cima. E hoje a gente vê, né, na nossa realidade, como as pessoas estão mais apáticas, mais tristes, porque a libido tá se esvaindo em lugares onde não deveria estar se esvaindo tanto. Por que eu tô falando isso? Me perdi um pouquinho, mas vou voltar. Sobre a mulher. Normalmente as mulheres que têm esse arquétipo, elas estão usando muito só desse lado. Depois das plásticas, a maquiagem, tem várias coisas que podem fazer a mulher ter esse magnetismo
sem ter que realmente ser uma pessoa magnética pelo que ela está fazendo, pelo que ela está falando. E outras mulheres que não fizeram isso investiram em outras coisas externas também, jogo de palavras, isso, aquilo. Então essa mulher está jogando toda a libido dela, toda essa energia para esse fim. Quando a personalidade que está por dentro da casca fica cada vez mais vazio, porque essa mulher não está gastando energia nisso, em melhorar, em avançar, em ver isso, aquilo de outras maneiras. É muita energia psíquica que está sendo desperdiçada, está impedindo que a mulher use ela para a espiritualidade dela, que é muito importante para o bem-estar feminino, estar bem com o seu lado espiritual. Então existe esse desequilíbrio e a gente vê hoje em dia na mídia, em todos os lugares, as mulheres ativando esse arquétipo também ativaram a parte sombria dele, porque ele está na sombra. Para ativar com consciência é isso, a gente vendo, ó, esse é o arquétipo, tem esses lados positivos, tem esses lados negativos, você vai querer, é assim, ó, tem essas partes que você vai ter que dar uma atenção dobrada. Não se ensina isso, né? Porque são poucas pessoas que entendem realmente sobre os arquétipos. Então acontece isso. Muitas mulheres ativando sem querer, talvez, esse arquétipo e não sabendo lidar com o lado sombra deles. Como alguma das consequências desse lado sereia que está agindo na sombra, além de a mulher que está sendo cada vez mais pomposa por fora, mais oca e vazia por dentro, indo para casos mais extremos, temos também uma coisa que é muito importante pontuar, porque não só prejudica ela, mas prejudica uma coisa que todas as mulheres, nossas antepassadas, têm tentado proteger, cuidar e zelar, porque é uma coisa muito perigosa. Nessa onda das redes sociais, de se expor, de ganhar dinheiro se expondo, tem umas mulheres, provavelmente que tem esse arquétipo sereia na sombra, que tem usado, né, como marketing, dinâmicas, no mínimo, suspeitas. Sabe aquelas mulheres que já são mais velhas, porém elas têm corpo pequenininho, elas são magrinhas, elas têm um estilo infantilizado. Elas usando isso, alimentando isso nas redes sociais como marketing, pode parecer inofensivo. Porém, se a gente for analisar mais profundamente essa ideia, quem que são esses fãs dela? Que tipo de homens seguem esse conteúdo e gostam desse conteúdo? Então, as mulheres estão alimentando umas fantasias que tudo bem se você tiver lá na sua cabeça. Às vezes, tudo bem, entre quatro paredes, tudo bem. Mas você expor isso como se você fosse assim, você gostasse disso. Isso daí faz, talvez não no consciente, mas no inconsciente coletivo de todos os homens, pensar: todas as mulheres gostam disso. Por que não? Ah, no fundo ela gosta disso mesmo. Então, isso daí alimenta algo que a gente realmente está querendo zelar, porque é algo muito perigoso. Por que vocês acham que o número de... e outras coisas que se dá contra a mulher, com a criança, homens também, tem aumentado, em vez de diminuir? Não somos super empoderados, não temos 1 milhão de medidas protetivas, não temos isso, aquilo. Por que então só aumentou? Alguma coisa está errada, né? Estamos continuando alimentando alguma coisa. Dizem que também nunca se viu tanto machismo. Ah, não, sempre foram machistas. Mas não, eles talvez eram de maneira inconsciente. Agora, conscientemente, os homens gostam dessa ideia. E eu não estou entrando nessa luta porque eu não concordo com nenhuma das polaridades em extremos. Ambas têm que coexistir. Mas hoje, através das redes sociais e através de mulheres que diariamente mostram que a mulher é isso mesmo, estão usando sua imagem, seu templo, não apenas para o prazer do outro, mas para alimentar dinâmicas perigosas. Homens estão se levantando de um jeito muito machista, sem falar do feminismo, que a gente já tem vários vídeos que eu dou essas pautas. Mas esses extremos têm que acabar. Outra consequência muito grave que temos, infelizmente, muito no Brasil, é a dismorfia corporal. Caramba, é a Anitta. É a Anitta. Não, é mentira. É ela. É mentira, não é ela. É a Anitta. Você tá brincando? Parece um filtro isso aí. Então, olha. Cara, não parece a Anitta nem aqui, nem na China. É verdade, mas já não tá com cara parece de não. filtro, de maquiagem, de tudo que você possa imaginar. Inteligência artificial. Quando vemos artistas, tal pessoa, nossa, quantas plásticas, isso, aquilo, a pessoa não se enxerga. Isso é dismórfia corporal. Tem mulheres lindas que precisam editar demais as fotos para postar, que ela não se sente bonita sem filtro. Muitas mulheres lindas que não conseguem tirar fotos sem filtro. Então é algo que pode ter se alimentado pela sereia. Como a sereia viu que, ó,
se eu sombrear aqui meu nariz, se eu dissimular aqui isso daqui, editar aqui um pouquinho, as pessoas me veem na rua e me acham mais bonita, ou me veem numa foto, né, maquiagem só na rua. Mas quando eu faço isso, as pessoas me tratam diferente. Então a sereia foi despertando ali, falou, não, eu preciso então investir nisso. Chega uma hora que a pessoa é possuída, o que Jung chamaria possessão arquetípica, aí a mulher não percebe mais que ela está dominada por essa força que só procura isso na vida, nada mais importa, é só isso. Por isso grandes artistas milionários ainda se encontram, né, presos nessa dismorfia corporal e não tem ideia de como sair. E isso daí é uma prova de uma sereia hiperaberta, hiperativada nas sombras. Então não é mil maravilhas como parece ser. Outra consequência muito gritante é os gastos compulsivos. Essa pessoa fica focada que a vida dela é atrair tanto homens ou mulheres, que ela gasta muito em roupa, procedimentos, tempo nas redes sociais, fazendo isso, aquilo, interações vazias. Às vezes, quando se fala de mulheres com o arquétipo da sereia, se pensa que é só para atenção masculina. Mas não, o arquétipo do magnetismo atrai homens e mulheres, e elas sabem disso. Quantas vezes você já não olhou uma pessoa na rua esteticamente perfeita e você falou, nossa, pode ser do mesmo sexo. Você falou, meu Deus, essa pessoa realmente é muito perfeita, muito diferenciada. É porque essa pessoa mudou alguma coisa externa que fez algo biologicamente ativar algo em nós. Então uma mulher que atua com a sereia nas sombras, ela joga com essa ideia, ela sabe, ela quer atrair tanto homens como mulheres e fica ali nessa jornada. Tá, mas eu falei e no final não di a solução. Para esse caso, poderíamos dar soluções simples, que seriam, talvez, ativar o arquétipo da sacerdotisa. A sacerdotisa é aquele arquétipo do poder feminino oculto, do espiritual, que está ligado com as coisas transcendentais, do amor pelo próximo, do amor em geral. Um amor assim que inunda de empatia, que seria muito útil. Porém, ele seria útil por um tempo, porque a gente estaria novamente guardando a sereia, deixando ela novamente nas sombras, guardadinha ali, como que escondendo ela. E Jung falava que isso daí também não é possível, porque logo ela vai sair com força, ela vai querer se apresentar de novo de uma maneira talvez pior. Então, a longo prazo, é uma opção que não é muito válida. Outra opção seria também a gente transmutar essa sereia, fazer uma junção alquímica, pegar a sereia e redirecionar ela para um bem maior, para uma causa maior, conscientizar sobre esse poder dela, mas ela usar isso para um bem maior. Seria também muito bom e daria super certo, mas o que eu recomendo é vocês curarem a raiz desse problema. Provavelmente essa sereia se ativou porque o ânimos dela estava ferido. O ânimos é aquela parte masculina que existe na mulher. A parte masculina é a que conversa com o mundo externo. Então ela liga muito para que as outras pessoas pensam ou acham. O masculino quer estar bem posicionado no mundo. E ao ver que ela não tinha voz, talvez porque ela não era atraente, talvez porque ela era mais tímida, talvez porque ela não tinha dinheiro, não sei. Por algum motivo, esse ânimos viu que ele não podia se manifestar, a psique usou e ativou esse arquétipo da sereia para poder ter algum poder ali, mesmo que seja dessas formas sutis, ocultas. Então tem essa raiz naquele ânimos, naquela energia masculina interna, machucada. E para isso, eu sempre vou recomendar para vocês fazerem uma terapia junguiana, pegar um bom psicólogo junguiano e curar esse ânimos. Mas eu sei que é muito caro. Então, para quem quiser começar com essa jornada, assista esse meu outro vídeo, onde eu ensino como desbloquear o feminino oculto, curando ânimos. Eu explico a origem dele, as personalidades dele, tudo certinho para você dar uma olhada. Espero que você tenha gostado e eu estou super feliz em te acompanhar nesse processo profundo que é o despertar.